Olá a todos e bem-vindos novamente no meu canal YouTube para um episódio muito especial, muito educativo, porque vocês vão aprender um conceito que provavelmente nunca ouviram falar, ou talvez um pouquinho, e para quem me segue no Instagram já viram o nome. O conceito do monomito, também chamada a jornada do herói. E esse conceito é alguma coisa que se encontra em muitas histórias, que seja em filmes, em livros, até em publicidades, e eu vou-vos dar agora um exemplo de uma publicidade que eu fiz aqui em casa durante o confinamento e que usa esse conceito da jornada do herói. Vamos ver. Looking at me, boy, yeah, looking at me, girl. I keep it red, but they keep it coming. Nothing that bad I can do you no harming. But if you're gonna make me mad, no, don't even make me bad, make me bad. But you're looking at me. I keep it red, but they keep it coming. Nothing that bad I can do you no harming. But if you're gonna make me mad, no, don't even make me mad. 'Cause if you're gonna make me mad, make me bad, make me bad. Então essa foi a publicidade que eu fiz aqui em casa num dia que eu pensei, olha, tenho uma câmara, tenho tempo livre, vou fazer alguma coisa. E espero que vocês gostaram de ver essa publicidade. Agora, o que é que tem a ver essa publicidade com a jornada do herói? Não parece que tem um herói nessa história, não é? Só eu a jogar jogos vídeos e a beber um pouco de whisky. Bebe com moderação. Então não sei se dá para ver, mas neste vídeo eu tenho alguma coisa em comum com o Capitão América, o Luke Skywalker, Winston Churchill e provavelmente com cada um de vocês aí vendo este vídeo. Então a jornada do herói, o monomito, é simplesmente o nome que damos a um ciclo que permite contar a história de uma personagem, fictícia ou real, que vai passar de um ponto de partida qualquer, que é o mundo normal dela, através de uma aventura, qualquer que seja essa aventura, que lhe traz mudanças e que lhe permite voltar a esse ponto de partida, mas como uma pessoa diferente. Foi identificado só no século XX, no meio do século XX, pelo autor Joseph Campbell, no seu livro, na sua obra O Herói com 1000 Caras. Mas uma coisa que ele identificou nesse livro é que o monomito, esse ciclo, é usado há milhares de anos. Então, para vos dar uma ideia um pouco mais clara do que é o monomito e como usá-lo, vamos usar essa minha publicidade e ver todos os passos desse ciclo, sabendo que não é necessário usar todos os passos do monomito. Vamos lá então analisar. Então a primeira etapa que tem de identificar no monomito é o ponto de partida. Onde é que começa a jornada desse herói? Normalmente se identifica com o mundo normal, o mundo habitual em que essa pessoa vive. No caso desta publicidade, não dá para ver muito bem o mundo normal. Porquê? Porque eu decidi fazer com que o mundo normal existisse antes da publicidade começar. Porquê? Porque já vamos passar à segunda etapa do monomito, que é o apelo à aventura. Quer dizer que o herói ainda não tomou a ação de entrar naquela aventura, mas tem ali alguma coisa que faz com que essa pessoa, esse herói ou heroína, vai querer entrar numa aventura. E nesse caso é a primeira imagem da publicidade. É o comando da PlayStation na mesa. Está à espera de o herói pegar nele para entrar nessa aventura. Bom, e uma vez que o apelo à aventura é aceite, o momento em que agarro no comando e acendo a PlayStation, aí estou entrando na aventura, estou entrando no novo mundo, basicamente. É o mundo que me vai modificar como pessoa. E aí, uma vez que a aventura for aceita, eu vou começar a enfrentar provas, que é a próxima etapa do ciclo do monomito. E nesse caso, provas dá para ver só numa pequena cena, só alguns segundos. Mais uma vez, isso é uma publicidade que é bem curta. Num filme, isso seria bem mais comprido, essa parte. Mas para vos dar uma ideia, aqui as provas é eu enfrentando inimigos. Às vezes facilmente, às vezes um pouco mais dificilmente, mas é o conceito. É que o herói tem que enfrentar provas
para avançar. E o desafio maior chega após essas provas. Tem uma prova que vai ficar muito mais difícil que as outras. Num filme pode ser quando enfrentar o mauzão do filme, pode ser, por exemplo, quando ter que enfrentar uma pessoa no seu trabalho porque tem um problema para resolver. As provas e o desafio, a chegada ao desafio maior, não tem que ser alguma coisa fictícia. Como eu disse, pode-se aplicar à vida todos os dias. E no meu caso, se aplica ao boss desse jogo vídeo. E dá para entender que é uma prova mais difícil que outras, porque no caso dessa publicidade eu decidi mostrar várias vezes o ecrã de morte da personagem, para dar para entender que essa passagem é muito mais difícil do que as outras que eu enfrentei até agora. E também dá para ver nas minhas reações. E aí chega a próxima etapa, a etapa da crise. Depois de enfrentar as provas, depois de chegar à prova maior, tem um momento em que o herói não consegue. Nesse caso sou eu, botando o controle para fora, morrendo mais uma vez, ficando lá no sofá, tipo, já estou farto, cheguei ao meu limite, já não posso mais. É a etapa da crise da jornada do herói. E aí vem uma etapa quando eu começo a ver o whisky. Essa etapa é a etapa que chamamos de assistência. Geralmente nos filmes, por exemplo, O Senhor dos Anéis, assistência é quando a personagem principal, o Frodo, recebe assistência, por exemplo, do Aragorn, do Gandalf. A etapa da assistência pode chegar cedo ou mais tarde ou várias vezes através de uma história. No caso dessa publicidade, a assistência vem do whisky. Tem que fazer o que pode fazer durante o confinamento, né? Então o que é que eu faço? Eu vou lá, servo um whisky, recebo a assistência do whisky e isso me faz o quê? Me faz refletir. Essa etapa de reflexão não é, por assim dizer, uma etapa do ciclo do monomito. Pode fazer parte da assistência, mas também pode ser uma parte a mais da assistência. Eu vou receber uma ajuda e dessa ajuda eu vou começar a pensar. E ao refletir nessa reação minha agora, eu estou encontrando o tesouro. O momento em que o herói está ao mais baixo e através de assistência ou através só de resiliência mesmo, vai encontrar um tesouro. Pode ser uma arma para vencer o mauzão, pode ser se encontrar a si mesmo para avançar à próxima etapa, ou nesse caso pode ser encontrar uma força interior para não abandonar e voltar ao combate. E desse tesouro o herói vai alcançar um resultado. Esse resultado pode ser, com a nova arma que eu obtive, eu consegui vencer o mal. No meu caso, nessa publicidade, o resultado é, com essa nova resiliência, eu fui pegar de novo o comando e voltei para jogar aquele jogo. Mesmo que fosse difícil, mesmo que as provas sejam insuperáveis, eu vou voltar com uma nova resiliência. Eu sou uma pessoa diferente nesse caso, e isso tem que se entender. Quando se chega ao resultado, o herói é uma pessoa diferente do que era no momento da crise. Agora, esse resultado é seguido por uma etapa chamada de nova vida. Tem uma etapa antes da nova vida que é chamada retorno. O retorno quer dizer eu estou no caminho de volta para o meu mundo normal. O que ainda não é o caso, porque o caminho de volta do mundo normal, quando jogo o jogo vídeo, como eu falei no início, é desligar. Então isso vai só acontecer mesmo no fim da publicidade, se lembram bem. Neste caso, eu já estou entrando numa fase que é chamada nova vida. Eu sou uma nova pessoa agora, eu já não sou a mesma pessoa que era antes da crise e no momento da crise. Fui encontrar o meu tesouro, eu consegui um resultado e agora sou uma nova pessoa e estou vivendo uma nova vida. E essa nova vida não tem que ser uma coisa completamente diferente da vida anterior. Pode ser pequenas mudanças, mesmo em termos de personalidade. E após essa etapa da nova vida, chega uma etapa chamada de resolução, que é mesmo o resultado, quase o resultado final dessa história. Nesse caso, da maneira como eu terminei a publicidade, não dá para entender se eu perdi ou se acabei por vencer o boss. A ideia que eu quis é que eu acabei por vencer o boss, que é afinal a resolução da história, porque é isso que me permite depois pôr o comando de volta na mesa, o que não dá necessariamente para ver aqui, mas a ideia atrás disso é que a consola desliga, eu vou pôr o comando na mesa e a história está resolvida. E depois de resolver a história, tem a volta para o mundo normal. A volta para o mundo normal, que era aquele mundo em que começamos.
E se lembram bem, no caso dessa publicidade, eu não decidi mostrar o mundo normal. Não é a parte mais interessante da história, o mundo normal. A parte mais interessante é a parte ativa mesmo do ciclo. Então dá para entender que uma vez que eu apago a consola e que eu vou pôr o comando de volta na mesa, eu vou voltar para o meu mundo normal. Mas não vou voltar como sendo a mesma pessoa que eu era antes dessa publicidade começar. Eu vou voltar tendo conseguido alcançar o resultado que eu queria, ultrapassando as provas e aquela prova maior, que era do boss, e sendo uma pessoa com mais resiliência, uma pessoa um pouco diferente. Não tem que ser uma coisa extraordinária aquela diferença, só tem que ser uma mudança suficientemente significativa para entender que desse ponto a este ponto essa pessoa cresceu de uma certa forma. E é o caso com esta publicidade. Eu cresci, bom, não venci o boss, mas cresci. E aí é esse o ciclo completo do Monomito. Um ciclo que se encontra em tantas histórias como eu falei, do Senhor dos Anéis até o Épico de Gilgamesh, da Odisseia até os Vingadores hoje em dia. E também nas nossas próprias vidas. Quantas vezes você esteve em uma situação que era o seu mundo normal, teve que passar provas, uma prova talvez um pouco maior que as outras, entrou numa certa crise e conseguiu ultrapassar essa crise, crescer e sendo uma nova pessoa. Isso acontece tantas vezes. Às vezes, um dia de 24 horas pode ser um monomito em si próprio. Porque o monomito não é só um ciclo e já está. São vários ciclos. Volta para o mundo normal e outra prova, outra mudança vai chegar. Os monomitos nunca param e faz mais de 2000 anos que isso existe. Então espero que vocês aprenderam muito sobre o monomito, sobre esse conceito que nos segue há tanto tempo e que vai continuar a nos seguir por ainda mais tempo. E espero que é algo que, se contar uma história ou se viver a sua própria história, você pode aplicar alguma dessas coisas. E se queria vos deixar só com mais uma frase do Joseph Campbell, aquele que identificou o que era mesmo monomito no meio do século XX, é esta frase: na caverna que você tem mais medo de entrar, é aí que você vai encontrar o tesouro que você procura. Foi o João Ribeiro, até à próxima.